Fala pessoal, tranquilo? Bora resolver essa questão aqui, ó, de raciocínio lógico, lá da ABIN, Agência de Inteligência Brasileira, né? Seguinte, as seguintes proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento. Se Pedro não é músico, então André é servidor da ABIN. Se André é servidor da ABIN, então Carlos é um espião. Carlos é um espião. A partir dessas premissas, julgue o item a seguir acerca de lógica de argumentação. Se a proposição lógica Pedro é músico for a conclusão desse argumento, então as premissas, juntamente com a conclusão, constituem um argumento válido. O que significa constituir um argumento válido? Significa que eu preciso considerar as minhas premissas verdadeiras e, caso a minha conclusão seja verdadeira, eu admito que aquela argumentação é válida. Então, assim, o que eu tenho que considerar? As minhas premissas sendo verdade e ver o que acontece com a minha conclusão. Se for verdade, é um argumento. Se for mentira, aquilo não é um argumento lógico. Ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, para quem faz o nosso curso aí, né? Não tem como fugir, é a legenda. Vou legendar. Então, nós vamos legendar. Ok? Então, para isso, eu preciso retirar os componentes, né? Vamos ver os componentes aqui. Eu tenho Pedro é músico. Ó. Se Pedro não é músico, eu retiro os conectivos. Pego a proposição, retiro os conectivos, o que sobra é componente. Então, Pedro é músico, André é servidor da ABIN e Carlos é um espião. Então, eu tenho 3, né? Como a gente legenda? A, B e C. Certo? Letra minúscula aí para padronizar o nosso curso. Vai ficar Pedro é músico. Pedro é músico. Certo? Retiro os conectivos. André é servidor da ABIN. Carlos é um espião. Carlos é um espião. Certo? Segundo passo agora, a gente precisa simbolizar, né? Já é de costume simbolizar. Vamos lá. Então eu tenho que simbolizar as 3 premissas. A primeira é a seguinte. Vou colocar aqui a primeira. Se Pedro não é músico, ou seja, não há, implica André é servidor da ABIN. Não há, implica B. André é servidor da ABIN. Segundo. Vou fazer o segundo um pouquinho mais abaixo aqui. Segundo. Se André é servidor da ABIN, ou seja, B implica Carlos não é um espião, ou seja, não é um espião, não ser. B implica não ser. E por último, o que a gente tem? Carlos é um espião, C. Certo? Igual eu falei, as premissas eu preciso considerar ela como verdade, para a gente ver o que acontece com a conclusão. Vamos lá. Então, eu preciso considerar como verdade, como verdade, como verdade. Certo? Então, assim, ó, a gente vai de baixo para cima agora. A gente vai de baixo para cima. Se o C é verdade, se eu estou considerando o C como verdade, significa que o não ser é falso. Certo? Por quê? Porque a negação de verdade é uma mentira. Tranquilo? Então, se o C é verdade, o não ser é falso. Se eu tenho uma implicação onde a minha conclusão ela é falsa, para que esse argumento seja verdadeiro, a minha premissa aqui, ó, necessariamente tem que ser falsa. Né? Vamos consultar a tabela verdade. Falso com falso se torna verdade. Qual que é a conclusão? A conclusão é que o B é falso, certo? Então, B aqui vai ser falso. De novo, para que essa implicação seja verdade, sendo que a minha conclusão é falsa, obviamente a minha premissa também precisa ser falsa. Ok? Qual que é a conclusão? Que não há é falso. Se não há é falso, significa que A é verdadeira.
Ou seja, Pedro é músico. É uma verdade. Então, assim, se a proposição Pedro é músico for uma conclusão desse argumento, nós vimos que é verdade. Então, essa resposta é certa, ok? Só consultando a tabelinha verdade aí da implicação. Beleza? Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Eu tenho A, eu tenho B, eu tenho A implicando B. Vamos montar a tabelinha da implicação aí. Então, aqui eu tenho verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso, verdade, falso. Verdade implicando verdade, verdade. Verdade implicando falso, falso. Falso implicando verdade, verdade. Falso implicando falso, verdade. Ok? Então essa aqui é a tabela verdade da implicação. E com isso a gente conclui a questão da abinha aí. Valeu? Até a próxima.